Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema da depressão, né? Depressão, algumas pessoas sentem com ão mesmo, né? Ou seja, com toda a carga do nome, depressão. E algumas pessoas apenas se sentem deprimidas de vez em quando e confundem isso com depressão, né? A depressão em si, ela tem uma série de sintomas em que você precisa ter um número pelo menos X desses sintomas para se configurar uma depressão. Uma coisa é tristeza, uma outra coisa é depressão. No entanto, depressão tem a ver com acúmulo de tristeza. Muita tristeza pode gerar a depressão. E como que uma pessoa chega a acúmulo de tristeza, a muita tristeza? Essa tristeza, como eu disse, é justamente a tristeza acumulada que gera a depressão. Tristeza é uma emoção que tem a ver com a perda. Quando você perde algo que é importante para você, você tem tristeza. É uma emoção natural, faz parte da vida. Quando você perde um objeto que você gosta, um objeto de estimação, você fica triste. Quando você ama um animalzinho e esse animalzinho morre, você fica triste. Por quê? Porque você vivencia aquilo como uma perda de algo que você valoriza, que você gosta. Quando você perde uma oportunidade importante para você, para a sua vida, para os seus projetos, pode ser que você fique triste. Se você perde uma pessoa que você ama, né, um amigo, um parente próximo, muitas vezes você fica triste. Então a tristeza é uma emoção natural, faz parte da vida. Ela faz com que a gente preserve aquilo que a gente valoriza, né? Por exemplo, você ficaria muito mal, muito triste com a perda de um filho. Por isso a gente dedica tanta atenção, tanto cuidado com as crianças, não é? É preciso muito cuidado com as crianças para que elas não corram risco de vida. As crianças ali nos seus 1, 2, 3, 4, 5 aninhos estão ali correndo muito risco de vida. Elas ainda não conseguem cuidar de si mesmas. Então os adultos estão ali em cima, né? Cuidando, dando respaldo. Por quê? Porque é algo que o adulto valoriza, que o adulto ama. Então na ideia de perder a criança, vem uma tristeza muito grande só na imaginação. Então a gente cuida, a gente preserva. Então a emoção da tristeza é uma emoção importante, faz parte da vida, né? É importante para a gente ter tristeza. Os animais têm tristeza. A tristeza faz com que a gente cuide daquilo que a gente mais valoriza, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, né? Então é importante a tristeza. Só que quando a gente perde, né? Quando acontece a perda, ok, você vive a dor da tristeza durante um tempo e depois ela passa. Às vezes demora um tempo ainda, toda vez que você lembra naquilo, bate de novo a tristeza, né? Então quando você perde uma oportunidade importante para a sua vida, que você estava acreditando muito, perde, bate a tristeza. Aí depois, mais cedo ou mais tarde, você aceita essa perda e parte para outra, não é? Respira fundo e tchau, vamos bola para frente. A mesma coisa acontece com um objeto que você ama, quando você perde. A mesma coisa com uma pessoa que você ama, uma pessoa próxima que falece, né? Uma pessoa, um amor que você tinha e que se desfaz, um relacionamento que vai embora. A gente fica triste durante um tempo e depois a gente se refaz, a gente se recupera e aceita aquela fase da vida como uma fase que já passou. E uma pessoa que morre, uma pessoa importante que morre, né? Um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um irmão, um filho. O processo natural é um processo de vivenciar o luto e aceitar a perda. Quando a pessoa aceita plenamente a perda, ela aceita o fluxo natural da vida, ela aceita as leis da vida, né? Nós estamos aqui, somos mortais, podemos morrer. Então, quando a pessoa aceita que faz parte da vida, faz parte da existência,
né, do planeta, da natureza, do ser humano, a morte, que a gente vive o tempo que nos é possível viver. A gente vive a convivência das pessoas. Então, quando a pessoa aceita a perda e vem uma paz no coração pela experiência, quando vem um respeito pela a experiência de vida da pessoa como foi, um respeito pelo destino da pessoa, vem também uma gratidão, né, de ter passado com aquela pessoa aquele período. Então, quando a gente aceita bem, quando você elabora o luto, aceita, chega um momento que você fica bem, que quando você lembra da pessoa, é como se ela estivesse presente, é com prazer. Né? Então, não é mais com aquela dor. No entanto, pessoas que têm depressão, normalmente, de duas uma, são duas possibilidades. Ou é perda lá no passado, que a pessoa não aceita, ou é perda presente, que a pessoa não consegue deixar de perder. Então vamos falar da perda passada. Então a depressão muitas vezes tem a ver com perdas lá do passado que a pessoa não aceita. A pessoa, por timidez, por exemplo, pegou outras rotas na vida por insegurança e não foi fazer lá o curso de engenharia, que era o sonho dele. Não foi fazer o curso de medicina, que era o sonho dele, porque achava que era incapaz. E aí, hoje a pessoa tem 30 anos, 35, 40 anos e tem aquela sensação de perda por ter perdido algo que era o seu sonho, que acreditava que era a sua vocação. E aí tem uma certa depressão e não sabe por quê. Tem uma depressão porque, na verdade, ela é sustentada por essas imagens, esse julgamento, esse pesar que de vez em quando vem à consciência. Muitas vezes a depressão ela é causa da perda de pessoas. Então a pessoa perdeu um filho, perdeu às vezes um irmão, né? Um irmão lá na infância. E hoje ele é um adulto que não sabe por que é meio que deprimido quando o irmão morreu lá, quando tinha poucos aninhos de vida. Às vezes a pessoa perdeu uma mãe, aí a mãe morre e a pessoa começa a ter depressão a partir daí. Ou perdeu a esposa morreu de câncer, por exemplo, o marido morreu de câncer, morreu do que quer que seja. E a pessoa até hoje sente muito fortemente a dor dessa perda, a dor dessa falta. E aí essa dor vai aumentando e ela vai dando base para que a pessoa comece a achar que a vida não vale a pena, que não vale a pena estar aqui. É como se um lado dela, uma parte dela, quisesse ir embora junto com o morto. Né? É como se um lado dela quisesse ir embora também. Então, depressão. Depressão tem a ver com essa questão de olhar para a morte, né? O corpo arriado, não é o corpo para cima, não é o corpo para a vida, é o corpo para baixo, é o corpo para a morte, olhando para o chão, olhando para o túmulo. Né? Então, a depressão tem muito a ver com isso. Muitas vezes a pessoa querendo ir embora, querendo seguir alguém que já foi. E uma outra possibilidade também, né, que a gente encontra como causa da depressão, são perdas presentes. A pessoa está perdendo algo agora, é algo que está faltando na vida dela que ela não consegue ter, é algo que ela não consegue encontrar saída, e aí ela começa a achar que não vale a pena viver. Né? Então, por exemplo, num relacionamento que só gera tristeza, que não leva ao que ela sonha, que é um relacionamento melhor, e ela não consegue encontrar essa saída, muitas vezes o sistema dela sente isso como uma perda. A pessoa sente que está perdendo a vida, que está perdendo ela mesma. E aí vem um sentimento, muitas vezes, de depressão. Ou a pessoa, né, tá faltando uma realização profissional, que a alma da pessoa sente uma necessidade, né, de servir, de fazer diferença, e ela não encontrou por onde. Muitas vezes vem um sentimento de perda. Estou perdendo essa oportunidade. Então vem uma perda por conta de algo que não está sendo vivido agora. Uma realização profissional, uma realização afetiva, um sonho não realizado, uma felicidade mínima que a pessoa não consegue encontrar pela sua condição ali de vida. Muitas vezes é o suficiente para uma depressão, ou seja, a pessoa sente que está perdendo algo hoje. Muitas pessoas muito tímidas, excessivamente tímidas e inseguras, acabam se tornando depressivas também. Por quê? Porque ao não se soltarem, ao não se sociabilizarem, elas sentem que estão perdendo uma parte importante da vida. Elas estão enclausuradas em si mesmas, perdendo a vida, os relacionamentos. E aí com isso também
pode vir um sentimento depressivo. Então, vamos lá, retomando. Depressão. Muitas vezes nós encontramos causas no passado, né? Perdas lá do passado não resolvidas, perdas de pessoas queridas que morreram, separações, perdas de rumos na vida. E isso tudo a pessoa pode carregar com muita dor, vida fora, passar os anos e ir levando, às vezes décadas. Isso pode gerar depressão. E também uma outra possibilidade são perdas no presente. A pessoa aqui no presente não está conseguindo encontrar a solução para algo e sente que está perdendo a vida, né? Que está faltando algo está faltando, ela não consegue se realizar. Então, como é que nós resolvemos isso? Tem solução? Depressão? Depressão tem solução? Depressão tem solução. Agora, qual é a solução da depressão? Resolver a perda. E não tomar medicação para aliviar o sintoma apenas. Ok, se a depressão estiver terrível, a pessoa esteja pensando em suicídio, é muito útil, né? Tomar uma medicação para segurar um pouco as pontas, ok. Então, vamos neutralizar esse sentimento, neutralizar o sintoma, mas a causa está lá. Se não resolver a causa, ela vai continuar contaminando todo o sistema emocional. E o que é a causa? A perda não resolvida. Então, como é que nós fazemos na Ápice Desenvolvimento Humano? Nós na Ápice trabalhamos depressão em poucas sessões, né? Dentro do desafio Ápice, ou seja, se em 2 sessões a pessoa já não perceber melhoras, nós devolvemos o investimento dela. Olha que coisa. A pessoa tem 10 anos de tentativa de se livrar da depressão, 15 anos de tratamento com vários tipos de terapias e medicações. Nós trabalhamos em 10 sessões. 10 sessões. No processo da Ápice, no TESS, Transformação Estrutural Sistêmica, Metodologia Integrativa, Técnicas de Última Geração, Programação Neurolinguística, Coaching, Constelação Familiar, métodos sistêmicos que atuam diretamente no inconsciente da pessoa, identificando as causas, né? As perdas lá do passado não resolvidas e reorganizando, processando, elaborando, trazendo a pessoa para um estado de aceitação, de reverência para com o destino daquele que se foi e uma reconexão com ele. Quando você aceita a perda de alguém, você pode se reconectar com a pessoa. Quando você não aceita, você vive o luto, a dor, então precisa estar separado, né? Então nós trabalhamos essa reconexão em pouquíssimas sessões. E quando falta algo hoje, aí é coaching de vida, coaching de carreira, coaching de relacionamento, é o que for necessário. Se a pessoa não se encontrou afetivamente, a gente precisa resolver isso. Seja com esse marido, seja com outro, seja com essa esposa, seja com outra. Se ela não consegue encontrar uma saída na relação para ser respeitada, para ser feliz, então a gente vai descobrir esse caminho. Quando um muda, o outro muda. Se falta uma realização profissional, é preciso pesquisar as várias possibilidades de expressão dos seus talentos e construir um caminho num coaching de carreira. Então, é preciso cuidar do presente, aquilo que está sendo perdido hoje, e é preciso cuidar do passado, a elaboração da perda passada dentro de você, para que você possa, de fato, enterrar os mortos, sabe? E reverenciar, e ficar em paz com eles, sentindo no coração essa conexão boa e não mais a conexão da dor. Então esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, no atendimento individual. Você vem para o desafio Ápice, você que tem depressão, ou tem alguém na sua família, nos seus amigos que tem depressão, venha para o desafio Ápice. Se a pessoa não perceber mudanças entre uma sessão e outra, depois de 2 sessões de intervenção, nós já devolvemos o investimento dela. Isso em contrato, olha que bacana. Atendimentos presenciais de preferência, mas se não for possível, também atendemos por Skype e também no desafio Ápice. Mesmo esquema, para todo o Brasil. Se for possível vir presencialmente, vai ser muito bom aqui em São Paulo, na região da Paulista, ou em Campinas, ou em Sorocaba. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site apicedesenvolve.com.br. apicedesenvolve.com.br. Se você gostou desse nosso programa, desse tema, e quer ouvir sobre muitos outros temas, é só você acessar o YouTube e digitar lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Você entra no canal da Ápice, se inscreve no canal e vai receber
todos os vídeos, todos os programas de rádio ao vivo, inclusive filmados para você, entre outros vídeos da Ápice Desenvolvimento Humano, muitos realizados por mim, Plínio de Souza, mas outros também com a participação de outros membros da equipe. A Ápice nós somos mais de 25 profissionais lá disponíveis para cuidar de você, desde do atendimento telefônico, a recepção, até o atendimento individual e também nos treinamentos. Se você quiser, você pode vir para um desenvolvimento em grupo. Venha para o curso de Introdução à PNL. Introdução à Programação Neurolinguística, curso extremamente transformador, de um final de semana bem impactante, onde você vai já trazer os temas que você quer trabalhar e vai aplicar técnicas nesses temas, né? Ou seja, o curso é dado por mim mesmo, por Plínio de Souza, e eu vou conduzir você em várias técnicas da PNL para trabalhar traumas, questões emocionais, para planejar objetivos, traçar metas, para resolver conflitos e para melhoria em comunicação e relacionamento. Isso é o curso de Introdução à Programação Neurolinguística, agora dias 18 e 19 de junho, são vagas limitadas, turma de manhã e turma à tarde, sábado e domingo, telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. Muito bem, voltando para o nosso tema de hoje, que é um tema para alguns pesado, o tema da depressão, né? E retomando a importância de se identificar o que a pessoa perde, o que ela perdeu na vida que está gerando a depressão ou o que ela está perdendo hoje. Então, se nós formos trabalhar o que foi perdido no passado da pessoa, muitas vezes tem a ver com perdas de rotas de vida, que a gente precisa trabalhar a aceitação da experiência, acolher no coração o que a pessoa ganhou com a trajetória que ela já teve até aqui e um encontro de rota profissional para o futuro. É fundamental. E quando tem a ver com perdas passadas, a gente precisa trabalhar de pessoas, a gente precisa trabalhar a aceitação. Um caminho maravilhoso para você se livrar da dor pela morte de alguém, se você tem alguém que morreu e que até hoje você sofre. Imagine essa pessoa na sua frente, coloque ela na sua frente, olho no olho, e diga: eu respeito o seu destino. Seja querido papai, querida esposa, querido filho, eu respeito o seu destino. Eu respeito os caminhos da sua alma. Quando você diz isso para valer e faz até uma reverência, você imagina Deus atrás da pessoa, a criação atrás da pessoa. Diz: eu respeito o seu destino, eu respeito a sua experiência na vida como foi. E eu respeito a sua maneira de morrer, né? Porque tem gente que fica meio depressivo porque ficou traumatizado com a maneira como a pessoa morreu, né? Porque viu a pessoa lá depois do acidente, ou porque, e aí foi uma imagem que não foi muito bonita, ou porque ficou marcada a imagem da pessoa na última fase do câncer, da doença terminal, né? Então é preciso a pessoa olhar para essa imagem final da pessoa e dizer: eu respeito o seu destino, eu respeito a sua maneira de morrer. E essa fase também é você, minha amada, meu amado, né? E aí acolher, trazer essa pessoa para o coração, trazer essa imagem para o coração. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica traumatizado com essa cena, com essa fase. E ao se traumatizar com a morte daquele ente querido, a gente se afasta dele, né? Por quê? Porque a gente não quer nem pensar, que quando você pensa dói, então vem o sentimento de falta, de vazio. Quando a gente processa bem a morte de uma pessoa querida, chega um momento que quando a gente pensa na pessoa é como se ela estivesse com a gente. Não é? Você pensa na pessoa, nossa, é como se ela estivesse com a gente, é um amor eterno, é um amigo eterno. E na alma ela está com a gente. Mas enquanto você pensar na pessoa vier uma imagem negativa, e aí você não quer pensar porque te dói, então existe um afastamento. E aí tem a falta, tem a depressão, tem o vazio, você não se sente conectado. Faz sentido? É lógica essa explicação para você? Pois é. E se a gente pensar até no campo espiritual, se a pessoa está num outro plano, se aqui, mesmo encarnados, a gente se afeta emocionalmente, não é? A gente sente energias das pessoas. Imagina desencarnado. Você vibrando uma dor, a pessoa tem que estar longe, o espírito, a conexão tem que estar afastada mesmo. Agora, quando você aceita, processa, respeita o destino, a maneira de morrer,
acolhe, traz para o seu coração a experiência de vida da pessoa como foi, a experiência de morte também, porque é uma etapa da vida dela, importante também a morte. Quando você respeita e traz para o seu coração, aí você se conecta de novo com a pessoa e passa a ter acesso às memórias boas, aos bons momentos. Quando você pensa na pessoa, o que vem é um momento bom, você destraumatizou. Gente, muitas vezes depressão grave por perda, nós resolvemos em 1, 2, 3 sessões na ápice. É um processo breve. Normalmente, fechamos um processo de 10 sessões, porque às vezes existem outras causas, outros temas que envolvem, que você precisa cuidar também da vida presente da pessoa. Mas é no desafio ápice. Venha para o desafio. Nós te desafiamos e te convidamos a nos desafiar em metodologia de última geração, eficiência técnica, missão profissional. Nós te atendemos em 10 sessões e se em 2 sessões você já não perceber evolução, seja da depressão, seja da timidez, da insegurança, da baixa autoestima, do problema de relacionamento conjugal, profissional, qualquer mudança comportamental, ansiedade, explosividade, síndrome do pânico, se em 2 sessões você já não perceber melhora, nós devolvemos o seu investimento. Isso é compromisso, ápice, desenvolvimento humano. Isso é técnica de última geração. Vai ser um prazer ter você com a gente. Liga lá no 11 2361 5000. Agende atendimento presencial em São Paulo, capital, Campinas ou Sorocaba e atendimento por Skype para todo o Brasil. 11 2361 5000 e o site apsedesenvolve.com.br. E você pode vir fazer a turma de formação em programação neurolinguística. Se torne um profissional do desenvolvimento humano acelerado e um piloto eficiente da máquina, ou seja, aprenda as técnicas para usar com você mesmo e se evoluir sempre, encontrar saída para os problemas de maneira rápida e fácil sempre na sua vida, evoluindo consistentemente. E um grande abraço para o pessoal que terminou esse último final de semana a formação em coaching da APS. Foi um prazer ter vocês lá. Até hoje reverbera a felicidade da conexão com vocês e o orgulho por vocês poderem seguir o caminho, semeando mais e mais desenvolvimento pelo mundo. Um grande beijo para vocês, um abraço para todos os ouvintes, tudo de bom. Mais uma vez o telefone da APS, 11 2361 5000. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.